Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre o tema que Deus cuida dos seus em momentos difíceis. Acompanhe comigo aquilo que a palavra de Deus tem para falar ao seu coração. Para falar sobre esse tema, meus amados irmãos, nós iremos dar continuidade dentro da história de Elias. No vídeo passado nós falamos sobre Elias no Vale de Querite. E hoje nós iremos falar de Elias na casa da viúva de Sarepta. Eu já queria compartilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Como eu falei no vídeo anterior, Elias profetizou em Israel que não haveria chuva ali na terra, até que ele falasse para haver chuva novamente. E aqui nós vemos Israel passando por uma crise, econômica, na agricultura, e Elias, no Vale de Querite, o rio então se seca. E Deus manda ele a uma viúva que ficava em Sarepta, que ali ela iria o sustentar. E aí nós podemos nos perguntar, por que Deus não enviou Elias a uma viúva em Israel? Porque nós sabemos que naquela crise que havia no meio do povo, muitas viúvas haviam ali perecendo, passando fome, e igual essa, perto ali da morte, sem esperança. Mas Deus enviou ele a uma viúva de Sarepta, ou seja, a uma mulher gentia que não fazia parte do povo de Israel. Jesus Cristo, ao ensinar, na ocasião em que ele estava passando pela sua terra, em que o povo, vendo Deus fazer, Jesus Cristo fazer milagres e prodígios ali, falaram, não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? E Jesus Cristo traz esse ensino em cima dessa palavra, que o profeta ele não é honrado em sua terra. E aqui o ensino, o primeiro ponto que a gente pode aprender em cima dessa palavra. Se você, assim como eu, foi escolhido por Deus para falar do amor de Jesus Cristo, não espere honra de ninguém, especialmente aqueles que fazem parte, da sua casa, da sua terra. Porque nós temos que entender que nós fazemos para Deus, não para o homem. Independente de aprovação ou não, nós temos que ficar fixos com os olhos naquele que nos chamou. E aqui Deus vai trazer um ensino em cima dessa história, que o profeta não é honrado em sua terra. E se nem Jesus Cristo foi honrado em sua terra, não espere você ser honrado em sua terra. Então ele obedece à voz de Deus e vai até Sarepta. Ali, chegando ali, ele encontra uma viúva catando cavacos. Então ele pede a ela um copo de água. E quando ela vai para buscar essa água, ele fala, me traz também um pouquinho de pão. Então a viúva vai abrir o seu coração e contar a situação que ela estava passando. Que só tinha um pouquinho de farinha na botija, e um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. E aqui o profeta, então, pede esse pão, ela relata esse acontecimento, mas Deus tinha dito que ela iria o sustentar. E a fé desse homem é tão grande, porque a situação dessa viúva era muito crítica. Nos nossos tempos, hoje as viúvas têm um apoio do governo, mas antigamente essa situação era muito difícil, não tinha esse apoio. Então a situação realmente era muito extrema quando nós falamos de viúva, na época que é relatada aqui na Bíblia Sagrada. Mas a mulher, ela ouviu a voz do Senhor, ouviu então a voz do profeta. O profeta estava representando
Deus naquela ocasião. Segundo ponto que nós podemos aprender nessa situação: devemos sim fazer primeiro para Deus. Ali o profeta estava representando Deus naquela ocasião. E Deus coloca essa viúva então à prova, quando o profeta pede que ela traga primeiro um pão para ele. E a fé dessa mulher também é muito grande, porque ela faz conforme a voz do profeta, conforme o profeta pediu a ela. E isso que nós devemos entender na nossa vida. Nós devemos sim priorizar as coisas de Deus. Porque muitos falar da boca para fora é fácil. Agora você viver, você abrir mão das suas vontades, dos seus desejos para fazer a vontade de Deus, aí é difícil, não é fácil. Mas nós devemos sim buscar fazer primeiro a vontade de Deus. E em segundo plano, a nossa vontade, os nossos desejos. E aqui o profeta então vai dizer, vai profetizar para essa viúva. E eu quero aqui profetizar na sua vida, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia de coronavírus. Ele diz assim para esta viúva, que a farinha na panela não faltará, e o azeite na botija não acabará, até que chova sobre a terra. E eu quero falar na sua vida, se você crê, toma posse dessa palavra profética, que a farinha na botija não vai faltar, a farinha na panela não vai faltar e o azeite na botija não vai acabar. Até que essa pandemia passe, Deus está provendo, Deus está cuidando da sua vida. Eu sou uma testemunha do que Deus fez nesse tempo de pandemia. Deus tem me abençoado de maneira extraordinária. E também eu sei que muitas pessoas Deus tem abençoado. O problema é que nós queremos ser abençoados, nós queremos ser honrados, mas nós não honramos aquele que nós devemos a honra, que é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então honre primeiro ao Senhor. Se você quer ser abençoado, honre ao Senhor, não como uma espécie de barganha, de troca. Eu vou honrar o Senhor para o Senhor me abençoar. Não, honre a Deus porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. E o maior preço Ele já pagou por nós naquela cruz do Calvário. E aqui então, a palavra de Deus vai nos dizer que a farinha não faltou na panela, nem o azeite na botija acabou. E é isso que eu quero profetizar na sua vida, com autoridade no nome do Senhor. Não vai faltar o mantimento na sua casa até essa pandemia passar. Se você crê, tome posse dessa palavra profética, que você será abençoado. Eu estou sendo abençoado. Fui abençoado nessa pandemia. E creio sim que Deus vai continuar me abençoando, porque eu busco fazer a vontade dEle, independente de como seja, se abrir mão de tudo aquilo que sejam meus desejos para fazer a vontade dEle, porque Ele merece. E nós vamos ver que a farinha não faltou e nem acabou. Porém, a Bíblia vai nos dizer que passado alguns dias o filho dessa viúva vai morrer. O filho dela morre. E eu não sei qual é a sua situação neste momento. Porque você pode me dizer, Júnior, eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo, mas parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Está tudo dando errado. Parece que ficou pior. Eu quero trazer uma ilustração para você. Você sabe como é feito, como é preparado um tijolo, uma cerâmica? Ali o barro é amassado e após isso, após ele ter sua forma, ele passa pelo forno com alto grau Celsius. Mas aquele fogo não é para destruir o tijolo. Pelo contrário, é para fazê-lo mais resistente, mais forte, para que ele possa atingir sua finalidade, sua utilidade. É igual uma cerâmica, ela vai passar pelo fogo para aumentar a sua resistência. O aço, ele passa pelo fogo, pelo processo de temperamento para aumentar a sua resistência. E existem diversos materiais que vai passar pelo fogo. Eu não sei se você está passando pelo fogo de Deus, pelo processo de Deus, mas entenda que esse processo é necessário para que você se torne mais forte,
para que você possa resistir os momentos difíceis que virão sobre a sua vida. Ser servo de Deus não significa que será tudo mil maravilhas. Pelo contrário, você será perseguido, você muitas vezes será rejeitado, porque você escolheu servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, o próprio Deus, foi rejeitado, foi crucificado, sendo que ele veio trazer uma palavra de vida, de paz, de a promessa da vida eterna, ele foi crucificado. E nós, você acha que nós teremos uma vida de 1001 maravilhas? Não. Mas aqui eu quero falar uma palavra para você essa noite. Nessa noite não, nesse vídeo, independente do horário que você está assistindo. Eu não sei se você está passando pela fase das bênçãos, do azeite multiplicando, da farinha multiplicando, ou se você está passando pela fase em que você perdeu o seu filho. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer que a mulher, ela clama, ela vai então falar com o profeta, né? Porque aconteceu aquela situação. Então o profeta ele vai clamar a Deus e essa criança vai ressuscitar. E nessa passagem eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei se você está passando nessa situação que essa viúva está passando, ao perder o seu filho. Mas eu quero profetizar na sua vida que Deus, se você crer, Deus está ressuscitando os seus sonhos. Eu não sei se sua promessa você já desacreditou, se morreu os seus sonhos, os seus projetos de vida. Mas Deus me trouxe aqui nesse vídeo para falar para você. Deus está ressuscitando os seus sonhos hoje. Se você crê, tome posse e agarre a promessa. Porque Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você aqui neste vídeo. E eu espero verdadeiramente que ele tenha falado ao seu coração, para que você possa ser cada dia mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.